tudo bem? Eu me chamo Narda Joroski, sou professora do colegiado da UEMP de Jacarezinho, também gestora de um colégio em Ourinhos. Com muito orgulho, faço parte do GFCI como vice-líder desse grupo de estudos e pesquisas. E hoje eu estou aqui para que possamos conversar um pouco sobre essas relações humanas, intensas, entre os adultos e os bebês nos espaços da educação infantil. E para isso, vamos conversar um pouco sobre as diferentes vivências que podemos proporcionar e que podemos também dividir, né, momentos riquíssimos junto aos bebês. Tem algo muito importante que precisamos pensar quando diz respeito aos bebês, que seria a questão da idade. Mas, Narda, o que é um bebê? Até que idade podemos considerar o bebê? Bom, o que nós temos enquanto referencial é que mais ou menos até os 2 anos de idade, ou seja, 24 meses de vida, é o período em que nós chamamos os bebês. Sendo assim, é um grande movimento de desenvolvimento humano que ocorre durante esses 24 meses. Após isso, utilizamos o termo criança, e que, obviamente, vão trazer outros desafios para as vivências, as interações e assim por diante. E é por isso que hoje nós estamos aqui, para conversar um pouco sobre a nossa relação de adultos com os nossos bebês, que não são, não, contrário, são sim. São seres de grande potência, seres humanos de grande potência, e também, assim como as crianças mais velhas, precisam fazer parte das nossas vidas no sentido participativo, participar ativamente dos espaços, dos movimentos, de tudo que acontece dentro do espaço escolar. Nesse caso, a educação infantil não obrigatória, que é considerado o período das crianças de 0 a 3 anos. A partir desse período, as crianças de 4 e 5 anos, existe a obrigatoriedade na nossa educação brasileira. Antes disso, não. Mas não podemos esquecer que é um direito dos bebês, é um direito das crianças pequenas estarem dentro dos espaços escolares. E muitas vezes são nesses espaços que as crianças têm um total desenvolvimento, porque somos nós, professores, professoras, educadores, educadoras, que vamos dar oportunidades a partir da teoria, a partir de muita pesquisa e sempre em busca de conhecimento, para que possamos ampliar o repertório dos nossos bebês e assim transformar as suas vivências em algo muito mais significativo. Não estou dizendo que as relações familiares não sejam, pelo contrário, os bebês precisam muito da família e precisam muito de afeto. O que eu quero dizer é que é uma grande responsabilidade da educação infantil proporcionar essas vivências às nossas crianças bem pequenas. Somos nós, os profissionais, que podemos ajudar nesse processo junto, sempre junto às famílias, para que possamos desenvolver de forma plena o processo de humanização, de socialização, de tudo que precisa e deve ser realizado para que os bebês se desenvolvam de forma plena. Plena, quando eu digo aqui, é no sentido integral, não segmentado. Partes do bebê, ou seja, aspectos cognitivos, barra, aspectos sociais, barra. Não, o bebê é todo, o bebê é por inteiro. E é por isso que eu estou aqui, para que possamos conversar, dialogar sobre o desenvolvimento dos bebês e o quanto as nossas vivências são de extrema importância para que isso ocorra da melhor maneira possível. Então vamos lá, sem mais delongas, preparei algumas imagens para que pudéssemos conversar um pouco sobre essa relação que nós temos e precisamos ter de qualidade, de humanização com os bebês. Então, temos como título dessa oficina as interações entre adultos e bebês no espaço da educação infantil. Diferentes vivências. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Gostaria de começar essa oficina trazendo uma reflexão de um autor que eu gosto muitíssimo, que é o Loris Malaguzzi. Acho que todos vocês aqui
já devem conhecer esse autor, esse pesquisador italiano, que tem muito a contribuir, que tem como base de todos os seus estudos toda a metodologia de Reggio Emilia, que é uma referência quando se trata de educação infantil, e que temos uma fonte riquíssima para beber e buscar contribuições para a nossa educação brasileira. Mas essa fala do Loris Malaguzzi, ela me traz muitas reflexões. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, para darmos início a esse nosso momento juntos. Uma grande floresta. E dentro da floresta está a criança. Embora não seja fácil, temos que criar os nossos próprios caminhos. Às vezes, encontramos-nos. Às vezes, perdemos-nos uns dos outros. Mas é o viver juntos nessa floresta que é importante. Loris Malaguzzi diz também que existem distintas imagens de criança, pois cada educador, professor, tem em si uma imagem que orienta. Enquanto falamos com a criança, ouvimos a criança, observamos a criança. Vamos pensar um pouquinho nessa floresta. Viver juntos nessa floresta é o mais importante. E terão momentos em que nós vamos realmente desencontrar uns dos outros. Quando nós pensamos na nossa relação com os bebês, para mim isso é muito forte. Isso é fato. Nós precisamos dar momentos de autonomia, de olhar para si, de descanso, de cuidado de si, do outro, para os bebês. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Os bebês também precisam de ócio. Os bebês também precisam de um movimento de estar sozinhos, de se perceber, e é nosso dever proporcionar. É direito dos bebês estarem nos espaços escolares e é nosso dever fazer com que esse direito seja o melhor possível. Em que sentido? A melhor vivência, o melhor cuidado, o melhor carinho e as melhores experiências. E são sobre essas experiências que nós vamos conversar um pouco hoje. Primeiro de tudo, para que possamos falar sobre os bebês, nós precisamos entender qual é a nossa concepção sobre bebês. O que nós entendemos por ser bebê? E para isso, sempre precisamos mudar a nossa forma de olhar para esses bebês, a partir do tempo, a partir do espaço, a partir das relações. Ou seja, falar dos bebês é falar de todas essas questões que permeiam a vida deste bebê. Existe tempo exato para as coisas? Existe espaço ideal para que tudo isso ocorra? E quais são as relações no que diz respeito à materialidade, no que diz respeito ao olhar, ao cuidado, à escuta, e principalmente as relações entre pares dos bebês com outros bebês? É preciso olhar e pensar no todo e não nas partes. Quando estamos falando de tempo, espaço, relações, estamos falando dos bebês como um ser integral e não dividido em camadas ou em fichas em que a gente precisa preencher partes de desenvolvimento. Quando há o desenvolvimento, quando há alguma ruptura, né, nesse sentido de desenvolver-se, obviamente nós estamos dentro de um processo todo. O bebê é um todo e não pode ser considerado como parte. Mas qual é a sua concepção de bebês? Bebês são crianças muito pequenas que precisam o tempo todo dos adultos. Os bebês são seres muito pequenos que não sobrevivem sozinhos nos seus primeiros meses, enfim, de vida, e que não têm capacidades para desenvolver algo sozinhos. Os bebês são apáticos, ficam nos berços, deitados, na frente das TVs, sem nenhum tipo de relação com o tempo e com o espaço. É nesse sentido que precisamos pensar, porque a nossa concepção sobre o que é ser bebê muda toda a nossa conversa. Vamos pensar um pouco então sobre isso? Eu gostaria de trazer na minha fala 3 princípios de Malaguzzi que eu gosto muito de permear tudo que eu faço a partir desses princípios éticos. E o primeiro princípio que eu trago aqui na nossa oficina é: a educação começa com a imagem de criança.
A forma com que eu entendo e vejo o que é ser criança, o que é ser uma criança bem pequena, o que é viver a primeira infância ou a primeiríssima infância, diz muito sobre as minhas práticas na educação infantil. Eu entrego coisas prontas, eu utilizo apenas folhas de sulfite. Qual é a minha relação extremamente industrializada, no sentido de trocar 20 fraldas em 5 minutos, porque eu preciso dar conta disso, ou eu entendo que é um processo de humanização riquíssimo, de socialização riquíssimo, porque muitas vezes é somente neste espaço que os bebês, as crianças pequenas, vão ter as relações sociais, vão entender algumas regras sociais, questões comportamentais, entre outras questões que permeiam todo o nosso processo de humanização. A nossa concepção, a forma com que nós enxergamos as crianças, pode mudar tudo. E esse é o primeiro princípio ético que o Malaguzzi vai trazer para a gente. Vamos pensar um pouco como nós vamos produzir e proporcionar essa educação, pensando sempre de como enxergamos essas crianças. Como crianças, seres humanos que vão ficar muitas vezes mais de 8 horas conosco dentro dos espaços escolares, de crianças que vão ficar enfileiradas nas suas cadeiras e carteiras dentro de uma sala de aula, porque é mais fácil controlá-las. É a partir dessa imagem de criança que nós precisamos repensar o tempo todo quais são as experiências que nós, dentro da educação infantil, podemos proporcionar. Então, pensando nessa imagem de criança que eu trago aqui como um ser extremamente potente, um ator social e de direitos, vamos iniciar a nossa conversa sobre o tempo dos bebês. O tempo dos bebês é muito diferente do nosso, por exemplo, enquanto adultos. Há muita intensidade, um tempo maior ou menor de interesse, e para que haja essas descobertas, para que tudo isso aconteça, é importante dar tempo aos bebês. Algo que acabou, vamos guardar tudo e pronto. Nós quebramos um grande processo de desenvolvimento. Qual é o tempo das coisas? Qual é o tempo dos momentos que nós vamos proporcionar? Não existe uma regra específica e, na verdade, nem pode existir. Algum movimento que eu proporcione dentro do meu espaço escolar com as crianças, com os bebês, pode trazer um grande processo de descoberta, de pesquisa, porque os bebês produzem as suas próprias pesquisas. Na verdade, eles são pesquisadores o tempo todo. E aí, quando eu olho para esse espaço, para esse gerenciamento de tempo, eu preciso sempre repensar. Por que eu estou dizendo isso? Tudo bem ficar um pouco mais com aquele livro que as crianças estão se deliciando. Tudo bem ficar mais tempo em algum movimento que eu entenda que teve muito interesse dos bebês. O tempo deles é diferente. E existem várias críticas que trazem essa questão de tempos muito ramificados, muito específicos para a rotina dos bebês. O planejamento é de extrema importância, mas quando se trata dos bebês, nós precisamos flexibilizar esse processo ao máximo, porque quem precisa dar o tom de toda essa organização são os bebês. E quais vivências, então, nós podemos oferecer? O que seriam essas vivências diferenciadas? Eu acredito que nós, dentro da educação infantil, precisamos proporcionar o máximo que nós pudermos, que não é realizado, por exemplo, dentro das casas. Por que eu digo isso? Porque é na escola, é no espaço escolar que as crianças vão ter o maior número de crianças em volta e vão ter que se relacionar, dividir ou não os brinquedos, entender todo o processo de alimentação, de troca, de conflitos entre os pares. É lá. É lá que todas essas vivências vão acontecer. E é assim que nós vamos nos constituindo a partir das nossas relações sociais e a partir do que nós vamos proporcionar. Eu permito que os bebês se relacionem com crianças um pouco maiores, elas podem e devem ser referência em todo esse processo. Bebês, somente com bebês da mesma idade, em alguns momentos eu posso proporcionar outros movimentos, outros adultos, não deixando de dar a segurança ao adulto referência que o bebê tem em sala,
Mas será que eu não posso oportunizar outras vivências e outras relações desses bebês no espaço escolar? É preciso pensar. O corpo, ele é a principal ferramenta de investigação do bebê. Então, eu faço aqui um pedido. Vamos deixar os bebês se movimentarem. É a partir deste movimento que nós vamos descobrir o mundo. O bebê trabalha com todos os sistemas sensoriais. Isso quer dizer que ele precisa tocar, sentir os cheiros, sentir os sabores diferentes quando ele começa com a sua alimentação. Ele precisa descobrir o próprio corpo. E o próprio corpo é descoberto a partir dessas experiências, dessas vivências. É somente assim que nós vamos nos percebendo, entendendo qual é a diferença, qual é a similaridade entre as coisas. O bebê precisa se movimentar, porque é nesse movimento que ele se descobre, descobre espaço, descobre o outro e também descobre o seu tempo. Então, vamos colocá-los no chão, vamos oportunizar diferentes materiais, diferentes texturas, formas, cores, vamos colocá-los para rolar, engatinhar, e mesmo que ele ainda não faça, que ele esteja no chão, em que em outros momentos, em outros espaços, como colchonetes, em outros momentos em almofadas, em outros momentos em tatames, mas que ele possa ter a liberdade do corpo dentro da educação infantil. E isso faz com que nós possamos aumentar, ampliar o repertório das crianças. Sim, porque são essas descobertas que vão fazendo com que nós possamos desenvolver cada vez mais as nossas relações com o nosso corpo, com o corpo do outro, com o adulto e com os espaços. Ampliar o repertório das crianças é proporcionar o máximo possível. E quando eu digo que são coisas diferentes do que se existe em casa, é porque a criança sabe muito bem quais são esses espaços. Você já ouviu aquela história de o desfraude na escola é mais fácil? Ou então, na escola ele se alimenta muito bem, mas em casa ele não come nada? É justamente porque a criança tem um entendimento social e ela sabe muito bem que são espaços diferentes, com pessoas diferentes, com adultos diferentes. O afeto, o carinho, o cuidado não é o mesmo. Ele é proporcional, mas ele não é o mesmo. O afeto e o cuidado da família é diferente do afeto e o cuidado da escola. E que bom que assim é, porque nós vamos descobrindo diferentes formas de amor, de carinho, de cuidado. Isso é muito importante também para a gente e para os bebês. Então, ampliar o repertório das crianças é colocar músicas diferentes, trazer muitas artes visuais, contatos sensoriais e deixar com que as crianças se relacionem entre elas, se percebam, conversem, toquem o outro. Tudo isso faz parte da ampliação de repertório. E é na escola que eles vão poder vivenciar. Pensar junto com as crianças para planejar, observar e entender o que faz sentido, o que é mais importante naquele momento, qual é o tempo de cada coisa, qual é o tempo necessário e deixar sempre brechas, porque algo pode causar muito mais interesse nos bebês e outras questões podem não fazer muito efeito diante daquilo que nós buscamos. Mas possibilitar, ter a liberdade de deixar com que esse tempo seja leve, seja realmente exploratório, faz toda a diferença. E aí, trazendo outras questões que também se complementam a tudo isso que nós estamos conversando, eu sempre trago essas duas formas que eu acredito que seja a grande base do nosso trabalho na educação infantil com os bebês: o acolhimento e a escuta. Acolhimento não somente nos primeiros dias em que o bebê vai até a escola e que nós precisamos acolher da melhor maneira possível. Acolher as famílias, acolher o abraço, acolher o choro, acolher a dor, acolher o sorriso e compartilhar esses momentos. E quando falamos de escuta, nós falamos de escuta de corpo inteiro. Mas o que seria essa escuta de corpo inteiro? Não é somente ouvir, é escutar com o nosso corpo, é estar abaixo, na altura dos bebês, é conversar com eles, é entender que algo não está legal, porque nós precisamos sempre estar atentos à nossa sensibilidade
maturidade em relação a essas questões. Os bebês vão nos conhecendo e nós também vamos os conhecendo, então vamos podendo alterar as nossas formas de diálogo, de escuta, de trabalho, entender que aquela criança, aquele bebê gosta mais disso e aquele outro gosta mais daquilo, e é essa sensibilidade que nós vamos desenvolvendo trabalhando na educação infantil. Então, quando falamos dessa escuta, é escutar verdadeiramente, é escutar de corpo inteiro e levar sim a sério o que as crianças verbalizam e o que as crianças nos falam através dos corpos, porque muitas vezes não são falantes no sentido de oralidade, mas dizem muito, dizem o tempo todo. E é essa comunicação que nós precisamos realmente estar atentos para que realmente aconteça essa escuta. Deixar a criança ser o sujeito do processo faz parte desse trabalho. Então, quando nós dizemos de deixar a criança ser o sujeito, diz respeito a esse tempo, a esse espaço, de permitir que ela vivencie, de permitir que é tudo bem se ela não quiser. E nesse processo todo, nós vamos nos descobrindo e descobrindo os bebês. E aí eu faço uma pergunta a todos vocês que estão aqui me escutando. Qual é o nosso papel dentro da educação infantil? Nós estamos ampliando ou atrapalhando? E por que eu estou dizendo isso? Eu estou buscando ampliar todo o repertório, todas as vivências dos bebês, ou eu estou atrapalhando? Em que sentido? Sabe o tempo? Às vezes eu posso atrapalhar, quebrar, ter uma ruptura num momento extremamente importante para o bebê, de descoberta de algo, de olhar para algo, de entendimento de algo, de sentir o sabor ou o cheiro de algo. Eu estou provocando, proporcionando momentos onde eles estão desenvolvendo as máximas potencialidades ou eu estou minimizando isso? Quanto tempo os bebês ficam no nosso controle dentro do espaço escolar? Qual o tempo que eu deixo com que os bebês estejam livres e eu estou mediando esse processo, proporcionando diferentes vivências? Pode parecer redundante toda a minha fala, mas são reflexões importantíssimas para que a gente possa pensar em qual é o processo, quais são as vivências que eu devo proporcionar para os nossos bebês, sempre no sentido de ampliação e não de fechar, diminuir todo esse processo, porque sempre foi assim, porque é mais fácil. E realmente, se pensarmos no controle dos corpos, isso para nós adultos é muito mais fácil. Mas eu posso dizer com toda certeza que ao invés de ampliar, nós vamos atrapalhar todo o processo de desenvolvimento, de socialização e de relações humanas entre os bebês e dos bebês conosco. A comunicação emocional direta e a exploração manipulatória são duas fases, são dois movimentos dos bebês que acontecem muito quando nós estamos tratando dos bebês, por exemplo, de 0 a 2 anos, como eu disse anteriormente. Os bebês precisam, estão abertos para essa comunicação emocional direta. De 0 a 1 ano, os bebês são pura sensação. Então, a forma com que eu falo, com que eu vou agir com esse bebê, como eu toco, como eu falo com os outros, as músicas que eu vou proporcionar, eu sempre digo que galinha pintadinha, os bebês já têm em casa. Nada contra a galinha pintadinha. Mas existem tantas outras músicas e repertórios que eu posso proporcionar e que com certeza vão ampliar e vamos trabalhando nesse processo de emoções, de sensações, de sentimentos. De 0 a 1 ano, as relações humanas precisam ser vivenciadas na sua potencialidade. Por isso, nós, dentro da educação infantil, precisamos ter muita cautela, muito cuidado na forma de fala, na forma de agir, na forma de olhar. Muitas vezes parecem que os bebês não estão nem aí, né? Não estão percebendo, não estão olhando, mas o nosso tom de voz influencia nessas relações. Então precisamos sempre estar muito atentos. O olhar diz muito, o toque diz muito. E a partir de 1 ano, nós sempre trazemos, com base também aqui
na pedagogia histórico-cultural, só para a gente exemplificar e trazer um pouquinho dessa potência, a exploração manipulatória. O bebê começa a pegar as coisas com mais propriedade, ele começa a caminhar, ele começa a falar um pouco mais. Então, a partir de 1 ano de idade, é um outro universo que se abre. Quando o bebê sai do rolar para o engatinhar, do engatinhar para o andar, o mundo se transforma para este bebê. E aí, nós precisamos e devemos oportunizar tudo de melhor para que haja essa manipulação de objetos, diferentes texturas, diferentes formas, diferentes espaços, diferentes vivências. Escutar, sentir e mediar. Esses são os aspectos que dão base dentro do nosso trabalho na educação infantil e que fazem toda a diferença. Escutar, como eu já disse anteriormente, que não é somente ouvir, é muito mais do que isso. Sentir, porque precisamos o tempo todo experimentar, treinar essa nossa sensibilidade, minha e minha para o outro, e também mediar, que é o nosso grande movimento. Não sermos os donos da razão em todo esse processo, mas oportunizar, mediar situações com intencionalidade para que esses bebês vivenciem muitas oportunidades dentro desses espaços. E isso, mediando, nós vamos ter a oportunidade de acompanhar os bebês nas descobertas da vida. Acompanhar, não um olhar impositivo, uma fala muito diretiva, estar ao lado, estar apoiando, estar ajudando, mas deixar com que eles descubram, se descubram, descubram o outro e descubram tudo o que está à sua volta. Por isso, mediando, nós vamos acompanhando todo esse processo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os sons do espaço. O que chama a atenção dos bebês quando eles estão lá na creche, na instituição de educação infantil, no centro municipal? O que chama mais a atenção desses bebês? Será que é o som dos pássaros? E por que não fazermos realmente diferentes atividades no que diz respeito aos pássaros? Diferentes sons de diferentes pássaros, desenhos, texturas, formas, diferentes relações, uma pesquisa, uma pedagogia de projetos, por exemplo, que trate dos pássaros, porque nós observamos e percebemos que eles são curiosos quando um passarinho canta, a atenção se volta para esse som, por exemplo. E o cesto dos tesouros, a diversidade de materiais que nós podemos oportunizar às crianças, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre esse instrumento que é tão rico dentro da educação infantil. E sempre estar atento e pensar qual o interesse dos bebês. E a partir do interesse dos bebês que vamos estruturar, que vamos planejar e vamos organizar. Será o nosso ponto de partida. É o interesse deles, é o que parte deles. E é a partir daí que podemos sim criar diferentes estratégias, porque com certeza farão muito sentido para os bebês. O cuidado com a família, o diálogo com a família e o cuidado da instituição. Formas diferentes de contato, formas diferentes de dar devolutivas, uma relação muito próxima. Afinal de contas, não é fácil deixar o seu bebê de 6, 7 meses na mão de outros adultos irresponsáveis que não fazem parte do meu meio familiar e que eu preciso confiar. Bem como nós não sabemos o que acontece quando nós entregamos aquele bebê para suas famílias, com a fralda trocada, higienizado, limpinho. E aí eles vão para as famílias e nós não sabemos também o que acontece, muitas vezes. Por isso, o diálogo é de extrema importância e essa parceria entre a educação infantil e a família, com certeza vai fazer toda a diferença na relação com os bebês. Tem 2 verbos que eu não consigo tirar, desassociar de um para o outro, que seria o cuidar e o educar. Cuidar e educar estão entrelaçados. Na educação infantil, principalmente no que diz respeito aos bebês, nós não podemos pensar somente no cuidar e nós não podemos pensar somente no educar.
Porque quando nós cuidamos dos bebês na educação infantil, nós também estamos educando. E quando nós estamos educando, nós também estamos cuidando. É um processo que acontece o tempo todo. Então, nós estamos cuidando para educar e educando, cuidando. E o que seria esse cuidar e educar? Está tão entrelaçado. O nosso tom de voz, o nosso toque no corpo das crianças, o olhar que temos para essas crianças, ou mesmo de atenção quando ele está querendo nos dizer algo ou nos diz algo, as ações, as nossas ações, nossas formas de agir diante de determinadas situações também são de extrema importância para esse cuidado. O tom de voz, as palavras que nós utilizamos, as relações com os outros adultos e as crianças, a forma diferente de falar com o adulto e de falar com aquela criança, com aquele bebê que está próximo a mim. O nosso andar e o andar da criança, o sentar e o sentar da criança. Nós sentamos juntos, nós estamos no chão junto com as crianças, nós estamos na grama junto com as crianças. É uma relação muito mais próxima. Quem trabalha na educação infantil com crianças de 0 a 2, ou que seja de 0 a 3 anos, precisa ter essa relação corporal que é muito diferente do ensino fundamental, por exemplo. É uma relação corporal muito mais próxima. As crianças nos tocam, nos abraçam, ou precisam de colo muitas vezes. E aí vem toda essa questão do toque do nosso corpo, o vestir. Como nós vestimos essas crianças quando elas precisam ser trocadas? Qual é a forma com que eu trato de todo esse movimento? Com cuidado, pedindo licença para tocar o corpo da criança, pedindo licença para abrir a sua fralda e poder trocá-la. Afinal de contas, nós estamos lidando, nós estamos tratando de um outro corpo. O corpo, que é de extrema importância, e o silêncio. Porque, ao meu ver, o silêncio também educa. O silêncio também nos diz muitas coisas. E tem momentos que ele é necessário. Às vezes, nós ficamos tão preocupados com tudo que vai ser vivenciado no espaço da educação infantil que acabamos acelerando demais as coisas, né? Colocando muitas informações. Mas nós também precisamos de movimentos de equilíbrio, em que precisamos do silêncio, em que precisamos da música, em que precisamos de diferentes sons, em que precisamos ouvir a nós mesmos, ouvir o próprio corpo. O bebê também precisa desse movimento, desse momento, como nós falamos anteriormente. E quando diz respeito a esse corpo, essa questão de relação, de toque, de cheiro, de pedir licença, eu costumo sempre dizer algo que todo mundo que me conhece já sabe. Nunca faça com um bebê, nunca faça com uma criança o que você não faria para um adulto. Por que eu digo isso? Vocês já observaram que muitas vezes o espaço da educação infantil é muito mais para adulto do que para criança? Por que eu estou dizendo isso? Eu já vivi situações, por exemplo, de estarmos todos, as crianças se alimentando, e aí de repente bate o sinal, acaba. E tem crianças que ainda estão comendo, porque o tempo de cada um é muito diferente. E aí vem a funcionária, a colaboradora do espaço e retira o prato e diz: acabou o tempo, vamos lá, porque eu tenho muitas outras turmas para poder cuidar. Nós faríamos isso com o adulto? De forma alguma. Então não podemos fazer com as crianças. A sociologia da infância ampliou muito a minha visão no que diz respeito a isso. Lembra dos direitos? Lembra do tempo? É preciso pensar sobre isso. Esse tempo também precisa ser respeitado. E eu estou dizendo isso não no sentido de deixar tudo solto, tudo sem intencionalidade, não é nesse sentido. Mas nós podemos ir construindo relações que vão trazendo esse respeito, esse cuidado, e que as crianças vão se percebendo, percebendo o outro e entendendo todo esse movimento. Mas falar e fazer coisas para as crianças, para os bebês, e que nós nunca faremos para os adultos, é algo que precisamos pensar, porque isso inferioriza. Isso traz lá a concepção que eu trouxe no início.
A criança, para mim, é um ser potente e de direitos. São atores sociais que produzem cultura. Será que faríamos isso com cidadãos de direito que estamos formando? Pensando em todas essas questões, então, do cuidar e do educar, e quanto tudo isso está relacionado, vamos falar rapidamente sobre alguns pontos da educação infantil que eu acho de extrema importância. A interação criança-criança, e aqui eu digo no sentido de bebês com bebês, bebês com crianças, crianças mais velhas, crianças mais novas, adolescentes, a terceira idade, enfim, não só de crianças, bebês com bebês, mas de crianças maiores também com esses bebês. O desenvolvimento da motricidade, que está muito ligado a esse movimento corporal, e quando eu trago motricidade, eu trago o corpo todo, e não somente determinadas partes, como, por exemplo, agora eu vou trabalhar coordenação motora fina, agora eu vou trabalhar coordenação motora grossa, a não ser que seja algo muito específico que precisa ser vivenciado a partir de um estudo realizado pela escola, pelas professoras, pela instituição. O desenvolvimento linguístico, que é de extrema importância, e é lá, dentro dos espaços escolares, que as crianças vão vivenciar diferentes vozes e diferentes falas. Dois bebês que começam a falar conversando é o diálogo mais rico que nós podemos observar. E eles vão trazendo informações e modificando um ao outro. Eles gritam um com o outro e percebem a tonalidade e percebem as balbúcias, percebem a forma de falar. É extremamente interessante o quanto isso é potente. A construção do pensamento infantil, porque é dentro de todo esse processo na educação infantil que nós vamos produzindo, dando subsídios, repertório para o pensamento, para a imaginação, para linguagens diferenciadas, para a criatividade. Então, nós precisamos estimular e construir uma base muito sólida para que possamos pensar no pensamento infantil. A brincadeira e o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, não há lugar melhor para falar sobre isso. Os bebês precisam brincar. As crianças na educação infantil precisam brincar. É a linguagem que precisa ser vivenciada. É a experiência mais rica que elas podem aprender. É brincando, é experimentando, é vivenciando. A parceria com a família na educação das crianças, como eu já disse, é de extrema importância. Os ambientes de aprendizagem como recursos pedagógicos, quando tratamos de ambientes de aprendizagem, é todo o espaço. A entrada é um ambiente de aprendizagem, a forma com que eu entro na escola, entro na creche, entro no espaço escolar, a forma com que eu saio, a forma com que eu me alimento, os banheiros, o gramado, o espaço com concreto, se não tivermos gramado, o parque, a sala do sono, a cozinha, enfim, todos os espaços são recursos. Todo espaço educa, todas as pessoas que fazem parte desse espaço também educam. O trabalho pedagógico com as múltiplas linguagens, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, nós precisamos ampliar, não somente deixar momentos muito pequenos, momentos muito frágeis nessa relação das linguagens humanas, a inclusão, que é de extrema importância para a educação infantil. E eu digo aqui inclusão em todos os sentidos, não apenas de crianças com deficiência, por exemplo, mas de uma inclusão verdadeira, que todos possam fazer parte desse processo. A pedagogia de projetos, que é algo que eu acredito muito e que aprofunda, ela vai muito mais além e nós conseguimos desenvolver diferentes projetos com turmas, com crianças, com bebês, e isso traz muita riqueza. Mas hoje, infelizmente, não temos tempo de conversar um pouco mais sobre isso. Bom, quando nós falamos da criança de 0 a 1 ano, nós estamos falando de várias questões, como a proteção para perigos físicos, porque obviamente ela está em processo de desenvolvimento e precisa do nosso suporte para tudo isso, os cuidados de saúde adequado, criança precisa de alimentação saudável, criança precisa ter o leite, ter a papinha, ter a comida proporcionada, seja pela escola, seja pela família, e que isso obviamente vai influenciar no seu desenvolvimento. Os adultos, como os pais desenvolvem apego, sempre temos esse adulto de referência, então
Os adultos é que vão nos dar o tom de todas essas convivências, a forma de relação, todas as questões sociais. Temos adultos em que as crianças confiam muito e precisam sentir essa segurança, e isso é de extrema importância para o desenvolvimento delas. As coisas para olhar, para tocar, para escutar, para cheirar e para provar, as diferentes experiências corporais que nós vamos proporcionar e as oportunidades para explorar o mundo, o que eu vou permitir, eu preciso permitir para que esse bebê explore todo o espaço, todo o processo. E a estimulação adequada para o desenvolvimento da linguagem. E aqui eu entro numa questão muito interessante. Por acaso vocês já viram algum adulto que fala tudo no diminutivo com os bebês? Ou então que muda a tonalidade da voz para falar com os bebês? Por que isso acontece? Lembra de não fazer com os bebês o que fazemos o que não fazemos com os adultos? Isso também educa. Isso também é um processo de desenvolvimento da linguagem. Nós não precisamos colocar somente musiquinhas extremamente infantis para os bebês. Nós não precisamos falar no diminutivo, porque ele está ouvindo todas essas palavras. Ou então, ao invés de falar cachorro, eu falo au au. Ou então, ao invés de falar de comer, de se alimentar, eu falo papá. São palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. E lá, na educação infantil, é sim a nossa responsabilidade trazer esse repertório da linguagem para as crianças. Não precisamos falar de uma forma diferente com elas, em um tom mais agudo, por exemplo. Não precisamos tratar tudo no diminutivo. Não precisamos usar palavras, apelidos. Não precisamos, porque é assim que elas vão aprender, na nossa verdade, na nossa linguagem pura, na verdade. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, que eu gostaria que vocês observassem. Essa é uma bebê e vou deixar o áudio aqui para vocês ouvirem. Observem a expressão facial desse bebê, prestando toda a atenção, com um olhar fixo Pode mandar a mãozinha? nesse adulto. Pode sim. Observe que quando o adulto se aproxima, esse bebê tem esse reflexo de sorrir, olhar extremamente atento, a expressão facial muito atenta ao que está acontecendo. É assim que nós aprendemos, é assim que os bebês aprendem. São com essas relações sociais. É assim que precisa ser, olho no olho, de verdade, e é assim que eles vão aprendendo a entrar nesse universo que são as palavras, as falas, os olhares, a relação de confiança que eu vou criando com os bebês. E os livros? Ah, os livros! Precisamos proporcionar aos bebês muitas vivências com esses materiais. Olha que interessante essa bebê manuseando, virando as páginas. Hoje nós temos um repertório riquíssimo no que diz respeito aos livros infantis, principalmente aos livros para bebês. Diferentes texturas, com cores bem fortes ou não, materiais de borracha, materiais com papel muito duro, onde eles podem colocar na boca, porque o bebê explora o mundo, né, nesse movimento de desenvolvimento pela boca. Então, claro que precisam ser materiais escolhidos com muito cuidado, mas que tudo bem, eles precisam e podem colocar esses materiais na boca e observar como eles percebem esse material. Essa criança aprende a folhear e aprende a cuidar e aprende a olhar para essas imagens porque somos nós que proporcionamos isso. Eles observam que os adultos manuseiam esse material dessa maneira. E ele vai brincar com esse conteúdo, ele vai brincar com esse material.
E com o tempo, a partir do seu desenvolvimento, ele vai percebendo que tem palavras, que tem letras, que tem cores, mas não é o sentido agora. Os bebês precisam manusear, precisam vivenciar, precisam pôr na boca, precisam experimentar. Esse é o mundo de descobertas. E as crianças de 1 e 2 anos também têm a questão do apoio na aquisição de novas habilidades motoras, de linguagens, de pensamentos, porque é ali onde muitas coisas vão se concretizar e já vão dar início a novas fases, a oportunidade para desenvolver alguma independência, como por exemplo essa imagem que vocês estão vendo, de comer sozinho. Sim, de comer sozinho, de pegar com a mão, de tentar pegar com o talher, isso faz parte e precisa ser vivenciado pelas crianças. Ajuda, né, para aprender a controlar o seu próprio comportamento, falar sobre os sentimentos, sobre as emoções, pensar nesse comportamento de uma forma social. Quando, por exemplo, uma criança muito pequenininha pega o brinquedo do outro, o outro vai lá e agride, né? Tem algum reflexo nesse sentido com essa criança. E somos nós na educação infantil que vamos dar o tom dessa conversa e vamos ter que explicar, falar sobre os sentimentos. Eu sei que você ficou muito bravo, mas isso não pode acontecer. Você não pode agir dessa maneira, está errado. Dando nome aos sentimentos, às emoções, e as crianças, obviamente, vão se percebendo de outra maneira. Quando eu trago aqui a questão de controlar o seu próprio comportamento, é no sentido mesmo de autoconhecimento, de se perceber e de perceber o outro dentro desses espaços. Oportunidades para começar a aprender a cuidar de si próprias. Nesse processo todo, nós podemos ter, por exemplo, o desfraude, nós podemos ter alguns movimentos que vamos e devemos oportunizar às crianças que façam por si e que cuidem de si, como, por exemplo, quando eles já conseguem manusear, obviamente, nessa fase, a escovação de dentes, outros movimentos, que eles possam sim fazer sozinhos. Em alguns momentos nós auxiliamos, mas em outros momentos eles podem executar sozinhos e precisam executar sozinhos, dando autonomia, dando protagonismo a esse processo. E as oportunidades diárias para brincar com uma variedade de objetos. Não precisam ser brinquedos comprados, as crianças e os bebês precisam brincar, inclusive com elementos não estruturados, com materiais não estruturados, como, por exemplo, os materiais que nós podemos encontrar dentro do brincar heurístico. O segundo princípio ético seria: educar significa incrementar o número de oportunidades possíveis, ampliar os repertórios, não fazer o mesmo do mesmo o tempo todo, e sim provocar, estimular, motivar e mediar tudo isso. E o terceiro princípio ético é a criança como um sujeito de direitos históricos e culturais. E esses direitos precisam ser respeitados. Como eu disse no início, as crianças têm direito a estar na creche. A criança tem direito a uma educação de qualidade. Mesmo essa faixa, né, de 0 a 3 anos não sendo obrigatória, mas é direito dela estar lá. E, obviamente, é o nosso dever proporcionar e cuidar de todos esses aspectos. Respeito às diferenças, às diferentes culturas, às diferentes religiões, às diferentes famílias, às diferentes classes sociais. Esse é o nosso papel. E aí, eu queria trazer para vocês um pouquinho do Cesto dos Tesouros, que foi pensado, criado pela Elinor Goldschmidt. A Goldschmidt trouxe essa ideia do Cesto dos Tesouros como uma grande estratégia, que eu acho que é o movimento mais rico para pensarmos no berçário, com as crianças que já sentam, né? Que é esse Cesto dos Tesouros. Aqui eu trouxe um exemplo de um Cesto dos Tesouros que nós podemos fazer com alguns materiais, e são materiais muito simples, mas tem algo muito importante que eu preciso trazer para vocês aqui. O mínimo possível de plástico, porque plástico nós encontramos em todos os lugares, principalmente quando falamos dessas crianças muito pequenas, porque obviamente o copo, a mamadeira, o prato, até mesmo os talheres, enfim.
ela já tem o manuseio do plástico. A ideia do cesto dos tesouros é justamente tudo isso que nós tratamos até aqui e trazer essa experiência com diferentes texturas e formas. Então, tem algumas questões importantes para pensarmos. Primeira delas, muitos elementos naturais, muitos manuseio de coisas que nós temos muitas vezes em casa e que nós não deixamos com que as crianças mexam. E convido vocês para ir nas suas casas poderem produzir um cesto dos tesouros, olhar para os objetos que estão disponíveis na nossa rotina diária de uma forma diferente. Vamos observar esse cesto que tem aqui. Nós temos uma esponja de banho, nós temos um escorredor de macarrão, nós temos uma escova dessas de limpeza de casa, nós temos uma forminha dessas de alumínio, de empada, de cupcake, nós temos pedaços de tecido, nós temos argola, nós temos também um cordão com pérolas, desses que a gente compra em lojas de aviamento, com pérolas maiores, que eles não se rompem, precisa de muita força para isso. Tampas de panela, chocalhos, diferentes texturas, aqueles pincéis de barbear, também é um elemento muito legal, diferentes esponjas, aquela bucha vegetal, chaves, existem uma infinidade de objetos que nós podemos colocar nessa cesta. Claro que em primeiro lugar está a segurança das crianças. Então, o que eu posso oferecer dentro desse cesto dos tesouros que as crianças podem colocar na boca, que elas podem colocar, porque é uma exploração que elas precisam também fazer e que não há perigo. Então, obviamente, pedaços muito pequenos, materiais muito pequenos, que podem arrebentar, por exemplo, são questões que nós podemos pensar para não colocar na cesta. Mas existe uma infinidade de materiais que podemos utilizar dentro desse material. E lá na educação infantil, principalmente, vamos olhar para o que nós temos em casa, para o que nós temos dentro do espaço escolar e colocar dentro de uma bacia, dentro de um cesto como esse, dentro de um pneu, como eu já vi no curso de pedagogia, dentro de espaços e produzir esse cesto dos tesouros. E eu posso dizer com toda certeza que é verdadeiramente um cesto dos tesouros, porque a cada toque, a cada escolha do bebê, porque isso é muito importante, nós temos que deixar com que eles explorem esse material de uma forma muito livre, eu estou proporcionando muitas descobertas. Se eu pego, se eu aperto, eu não quero mais, eu escolho outro, eu estou fazendo as minhas escolhas a partir daquilo que está me causando interesse. Permitir com que as crianças explorem, permitir com que as crianças brinquem. Para mim, toda instituição de educação infantil precisa ter um cesto dos tesouros, principalmente no que diz respeito às crianças de 0 a 2 anos, que são os bebês que nós estamos conversando aqui. Observem esses materiais, existem uma infinidade de imagens na internet que podem nos ajudar, listas, muitas coisas que podemos colocar. Tem um elemento que eu achei muito interessante uma vez que eu vi no Cesto dos Tesouros, que eram garrafinhas PETs, dessas pequenininhas, que são bem baratinhas, né? E aí a professora fez vários furos nessa garrafa PET e dentro dela colocou diferentes ervas. Então ela colocou alecrim, ela em uma, ela colocou hortelã na outra, ela colocou diferentes ervas e fechou. Então, o que acontece? Quando a criança, o bebê pega essa garrafa, ele morde, ele vai sentir o cheiro, que é obviamente para estimular essa questão do cheiro. Então, por mais que seja uma garrafinha de plástico, eu posso utilizar para esse fim, por exemplo. Ou então sachês, que é muito legal também trabalhar, se eu não quiser usar o plástico, que como eu disse, o ideal é que a gente não utilize, mas aí vai da nossa intencionalidade. O que nós queremos? E eu posso ir modificando. Existem cestas só com materiais naturais, com diferentes folhas, com diferentes esponjas, texturas, com diferentes materiais da natureza. Isso é muito legal. Aquelas pinhas que nós encontramos também, porque a criança vai explorar. Então, aqui a gente tem uma relação
de corpo, a gente tem uma relação de escolha, a gente tem uma relação de materialidade, sensorial, cognitiva, ampliação de repertório, relação com o adulto, porque ele vai pegar e vai te mostrar e pode questionar, enfim. O que nós não podemos é deixar as crianças sem essa experiência. Então, se eu pudesse aqui deixar um registro de prática que eu considero como uma das mais importantes para os bebês, é a produção do cesto dos tesouros. E fico à disposição também para que possamos conversar e buscar aí diferentes formas de pensar nesse cesto. Uma outra questão dessas vivências que precisam ser de verdade e diferenciadas são as linguagens plásticas. Quando nós trazemos as artes para dentro dos espaços da educação infantil, nós damos outro significado às vivências. Mostrar imagens, conversar sobre elas, proporcionar vivências como essas que vocês estão vendo aí, com tintas comestíveis, com sagu, com fubá, com diferentes elementos que não há perigo que as crianças coloquem na boca, porque é fato, os bebês vão colocar na boca, vão proporcionar tantas descobertas, tanta riqueza. Parede que tem azulejos, né, nos espaços escolares e que as crianças possam pintar livremente, ou no próprio chão, ou com pincel, ou com a mão, ou pintar o corpo do outro. E eu gosto muito de olhar para essas imagens, que são muito significativas para mim, e perceber quanta exploração do corpo, do cheiro, do toque, das cores eu estou proporcionando. Percebem como é diferente eu trazer as cores aqui para que o bebê vivencie, sinta essas cores, do que simplesmente um cartaz colado na parede, ou então algo que não faz sentido para o bebê, para ele aprender sobre as cores. Que tal experimentar as cores, vivenciar as cores? E aqui também eu trago uma imagem de uma criança bem pequenininha brincando na terra, porque é um elemento extremamente importante para que as crianças vivenciem, sentem na grama, sentem na terra, sintam a energia mesmo, né, que vem de toda a terra, se sujem, brinquem, trabalhem com proporção, eles adoram preencher, né, organizar assim, preencher potinhos e depois derrubar tudo. Isso é ciência na educação infantil. Isso é matemática, isso é proporção, essa é a intencionalidade, deixar com que eles experimentem. E aí ainda tem gente que diz que não há conteúdo, né? E como temos? Trabalhar as diferentes linguagens artísticas e humanas são de extrema importância. A grafia, quando a criança pega um giz, por exemplo, um bebê começa a manusear e pega um giz e vai lá e rabisca os espaços, o chão, com carvão, com giz, com o próprio lápis. São diferentes formas de deixar uma parte minha naquele espaço. Quando eu desenho, quando a criança começa a rabiscar, a perceber os movimentos das linhas e das formas, eu estou deixando um pedaço do meu movimento ali, naquele lugar. Isso é registro gráfico. Isso também precisa ser vivenciado com diferentes formas, diferentes suportes para as crianças, não somente a folha de sulfite e o lápis. Pelo contrário, muitas outras experiências com diferentes materiais também vão oportunizar esse desenvolvimento muito maior, né? Então, quando a gente fala das linguagens humanas e artísticas, nós estamos falando da música, nós estamos falando da dança. E eu não falo dança no sentido de dançar mão na cabeça, mão na cintura, não. Deixe elas explorarem os movimentos. Vamos proporcionar rolar, andar, caminhar, sentir, se perceber, se expressar, não com uma coreografia pronta, mas oportunizar a partir da música, a partir dos sons, ou sim, de algumas músicas, enfim, de coreografias, mas não somente isso, né? A dança, o cênico,
artes cênicas, dramatizações. Quando a professora ou o professor vai lá e conta uma história, ela está oportunizando esse processo dramático nas crianças. E elas respondem, elas imitam, elas interagem. E aqui eu trago as artes plásticas nesse sentido, do desenho, da pintura, da escultura, argila, areia, terra, diferentes tintas, diferentes formas de produzir tintas e texturas para que elas vivenciem tudo isso. E o mais importante de tudo, as relações. É preciso sempre essa mudança de olhar e de ampliação desse verbo escutar. Quando eu estou dando banho em um bebê, porque ele precisa da minha ajuda para isso, eu olho, eu falo as partes do corpo, eu verbalizo, eu toco, eu sinto, eu uso cheiros diferentes. Um dia eu posso colocar um pouco de camomila, no outro dia eu posso colocar o próprio alecrim, como já mencionei, no outro dia eu posso colocar outro cheiro, sabonetes com cheiros diferentes, ou ervas, enfim. Mas eu vou proporcionando essas experiências e essa ampliação de repertório cultural que eu disse no começo da minha fala. O banho, para mim, é um momento riquíssimo de entrega, de respeito, de parceria e de comunicação. E também de muitos estímulos. Eu toco com respeito nas partes do corpo da criança e eu vou falando: a água está quente, a água está fria, que banho gostoso, vou lavar a sua cabeça, vou lavar o seu ombro, vou lavar o seu pé. E assim por diante. Eu vou falando sobre as partes do corpo, eu vou falando sobre aquele momento. E não olhando para o celular, ou olhando para a colega, ou olhando para o bebê. É uma relação muito íntima, muito próxima. Esse bebê está oportunizando que a gente possa tocá-lo, senti-lo, estar junto com ele num momento que é muito íntimo para todos nós. Então, eu vejo que é um momento de extrema importância. Outro momento que eu também entendo que é uma vivência extremamente significativa é a alimentação. Nós sabemos que muitas vezes os bebês que já começam a se alimentar recusam, né, determinados alimentos, enfim. Ele permite com que você dê, ele permite com que você ofereça e ele vai experimentar. Então, obviamente, diferentes sabores oportunizam diferentes experiências. Só o leite, quando os bebês são maiores, né, obviamente, só determinada fruta é muito pouco, né? E muitas vezes é lá dentro do espaço da educação infantil que as crianças vão ter a oportunidade de conhecer diferentes cheiros, diferentes texturas, diferentes sabores. E, inclusive, é nesse sentido. Não é só o gosto que eu vou trabalhar, né, que eu vou oportunizar, mas é também a textura diferente. A boca tem muitas terminações nervosas, a forma de mastigar, a forma com que eu observo o outro nessa relação de alimentação, o tempo de alimentação. São tantos detalhes, né? Quando falamos dessas relações humanas, estamos falando de uma relação que precisa ser baseada em confiança. E quando a criança não tem essa segurança, não tem esse elo de confiança com a escola, com o adulto referência que ela tem dentro desse espaço, as coisas se tornam sempre muito difíceis e é muito dolorido para nós adultos, mas muito mais para essas crianças, para esses bebês que estão conosco nesses espaços. Precisamos pensar muito nas relações humanas que nós oportunizamos dentro dos espaços escolares, dentro das creches, dentro das relações com os outros bebês, porque é isso que nos torna humanizados, seres humanos, nas nossas relações. Por isso eu entendo que o espaço da educação infantil é tão potente, porque, como eu já disse, é ali. É exatamente ali que nós vamos ter muitos conflitos, que nós vamos sofrer algumas situações de não querer brincar, de não querer emprestar, de não querer trocar, de não querer fazer. O sono dos bebês, existe um tempo, todos precisam dormir ao mesmo tempo, é obrigatório que todo mundo durma nesse momento, mas e se um deles não quiser? Como é que eu
posso desenvolver isso dentro da escola? Existe alguma estratégia? Vamos sempre lembrar que não dá para homogeneizar. Não dá para trabalhar com todos os bebês como se fossem totalmente iguais, porque não são. Pelo contrário, são muito diferentes. E essas individualidades dentro do coletivo precisam ser respeitadas. E é por isso que eu finalizo a nossa oficina falando sobre a responsabilidade e o comprometimento para com os bebês, para com as famílias, para com o desenvolvimento desses bebês. Pensar as nossas práticas com os bebês demanda muito cuidado, muita sensibilidade e muito conhecimento. Vamos trazer muita arte para os espaços da educação infantil. E não aquela xerocada que as crianças pequenininhas vão pegar os lápis e começar a pintar, ou então os carimbos, trazendo os bebês como objeto, né? Não, vamos deixar mais livre. Lembra do atrapalhar? Não vamos atrapalhar esse processo. Não vamos fechá-los em pequenas caixas. Vamos liberar, oportunizar, libertá-los para novas experiências. E cabe a nós, adultos, cabe a nós, educadores, proporcionarmos o melhor possível, tudo de melhor, para que possamos ter verdadeiramente um desenvolvimento desses bebês de forma plena, com muita responsabilidade e com muito comprometimento. Afinal, as famílias confiam em nós, os bebês confiam em nós, e nós estamos ali, sempre com um grande objetivo, o melhor possível e o desenvolvimento pleno dessas crianças. E é por isso que precisamos pensar muito nas nossas práticas na educação infantil. Eu espero, de alguma maneira, ter contribuído nessa oficina e que possamos sempre dialogar sobre como pensar a nossa relação humana de adulto com os bebês. Lembrem sempre o olhar, o toque, o cheiro, a forma, as cores e principalmente as diferentes linguagens. E eu gostaria de finalizar essa oficina fazendo a leitura rápida de um texto que eu gosto muitíssimo e queria compartilhar aqui com vocês, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos aqui falando sobre os bebês. Escute o cotidiano de uma escola da infância. Silencie e escute. Depois silencie e escute. Mais tarde, silencie e escute. Ao amanhecer, silencie e escute. Ao entardecer, silencie e escute. Ao anoitecer, silencie e escute. Agora, permita que a sua escuta esteja no compasso das batidas do seu coração. E escute demorado, porque o cotidiano de uma escola da infância precisa de tempo para poder pulsar. Salve, então, ao tempo, fazemos um pedido. Salve a inteireza da infância. Salve a lucidez do educador. Tempo, tempo, tempo. Salve a poesia dos encontros. Salve a música do encantamento. Salve a esperança dos começos. Salve a coragem do inédito. Salve o confronto, o assombro e o outro. Tempo, tempo, tempo. Salve a formação da forma. Salve a memória do esquecimento. Salve a alegria da anestesia. Salve as crianças da prece. Salve o que foi sentido e vivido nos encontros de todos os dias. Salve as escolas da escolarização. Salve as crianças da adultização da infância. Salve o tempo. E se por acaso, por distração, o seu tempo insistir em correr apressado, pare, silencie, escute e lembre-se, dentro da escola da infância, pulsa o coração de uma criança. Esse prefácio é do livro Pulsar do Cotidiano de uma Escola da Educação Infantil. E quem escreveu esse prefácio foi a Thaís Romero, uma pedagoga
que trabalha nas escolas de infância. Esse livro é uma versão brasileira de Ângeles Abelheira Bardança e Isabel Abelheira Bardança. Vamos dar tempo ao tempo, vamos viver o hoje com os bebês. Claro, com o nosso objetivo sempre para o futuro, mas com os pés no hoje. Aproveitem cada minuto que nós temos com os bebês, porque o tempo passa rápido demais. E as crianças precisam viver o presente, porque elas são crianças hoje. Elas são bebês hoje. Muito obrigada e eu espero ter contribuído de alguma forma para que possamos refletir um pouco sobre as vivências que precisamos oportunizar. Lembre-se, tempo. Vamos dar tempo ao tempo e deixar com que os bebês sejam bebês. Muitíssimo obrigada.